Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora seguindo para uma área um pouco mais não complexa, um pouco bem simples na realidade. É a área de matemática, nada muito complexo, matemática básica, então soma, multiplicação, divisão, hã, e é basicamente isso. E é só isso que a gente vai aprender aqui na prática. E tá, basicamente, computadores são muito úteis e apresentam uma grande capacidade de processamento matemático e, basicamente, por aqui a gente vai usar só operações simples, mas vou usar um exemplo de operações complexas. Um jogo, um videogame qualquer, 3D, tridimensional, tudo que está rodando ali são inúmeras operações matemáticas e trigonometria, coisa bem complexa, para conseguir fazer a parte de renderização, de toda a parte, assim, de renderização é feita com isso. É muito complexo e é matemática avançada. E o computador, principalmente placa de vídeo com CUDA e outras tecnologias, conseguem resolver isso de forma eficiente. E a gente vai aprender aqui matemática básica, que a gente vai usar na realidade para mais coisas além de, tipo, programação de coisas assim mais complexas. E, tipo, a gente vai poder usar no dia a dia para coisas específicas relativamente simples. Então, como vai ser aqui? Hashtag include stdio.h, vai ser pra gente incluir nossa parte de printf e tal certinho. Int main, vamos ter nossa função main aqui. E aqui a gente começa criando uma variável, int x, com o valor igual a 5. Então, só dando uma lembrada ali no videozinho de tipos. É um int, então ele vai até 4 bilhões. Aqui a gente botou 5, mas a gente pode botar qualquer valor até 4 bilhões. E, certo. Em cima disso, a gente consegue começar a realizar algumas operações matemáticas, tanto usando valores específicos, tipo, separados, ou variáveis. Nesse caso, eu vou utilizar mais variáveis, mas tudo que eu fizer aqui se aplica, de certa forma, para valores qualquer. Primeira coisa aqui, escrevendo o valor inicial, certo? E aqui a gente começa a trabalhar um pouco com como a gente mexe com o valor das variáveis. Por exemplo, aqui eu estou dizendo que o valor de x, então tem uma variável x, que tem um valor de 5. O valor de x ele vai passar a ser o valor de x mais 5. Então eu estou dizendo que x agora é igual o valor de x mais 5. O valor de x atual é 5, então eu vou dizer que x igual 5 mais 5. Então, a gente está basicamente atribuindo o valor de x mais 5 para x. A gente está reatribuindo ele com uma adição. A gente está adicionando um valor a ele mesmo e é isso. Obviamente, esse aqui é atribuindo a uma variável. A gente poderia dar, por exemplo, um printf. Opa, aqui é com, deixa eu ver se é aqui. Oxi. Eu não sei se eu tenho. Ah, tá, foi. A gente pode dar aqui um printf. Eu posso dar aqui, por exemplo, um porcentagem de barra aqui, barra n, vírgula, a gente bota um vírgula ponto aqui, opa, o teclado novo tá pegado. A gente bota um vírgula ponto no final, certo? E aqui a gente pode passar 5 mais 5. A gente não precisa usar a variável para fazer o cálculo, a gente pode usar um valor separado, certo? Mas aqui a gente vai usar variáveis. A gente está dizendo que o valor de x agora é o valor de x mais 5. Então aqui, o valor após adicionar 5 no valor de x tem que ser 10. Então, se era 5, a gente adicionou 5, vira 10. A gente pode fazer isso até de uma forma abreviada, que é a que eu uso ali abaixo, que é o seguinte. Em vez de eu dizer x é igual a x mais 5, eu vou dizer x mais igual a 2. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que o valor de x vai receber o valor de 2 de forma adicional. Então, eu estou dizendo que se o valor de x é 10, ele vai passar a ser o valor de x mais 2. Então, é a mesma coisa que isso aqui, só de uma forma simplificada. Tu tira esse primeiro x e bota o mais antes do igual. Ponto. Vai ser a mesma coisa. Aí aqui, a gente vai ter as outras expressões que a gente vai ter, além da soma, que vai ser subtração, multiplicação, divisão e o módulo, que eu já vou explicar. Mas, por exemplo, x menos igual a 10 vai ser a mesma coisa que x igual a x menos 10, certo? Como o valor de x aqui é 10, a gente adicionou 5, ó, 5 mais 5 vira 10, mais 2 vira 12. X menos igual a 10, quer dizer que o x agora vai ser 2, certo? Então, a gente subtraiu por 10, temos 2. Aqui, a gente vai ter esse asterisco igual, que é a mesma coisa que x igual x asterisco 20. O que é esse asterisco aqui? É basicamente o símbolo de multiplicação. Então, estou dizendo que o valor de x vai ser o valor atual de x vezes 20. O valor atual de x é 2, então vai passar a ser 40. Certo? Simples.
Agora a gente tem o dividido igual. Ele vai ser a mesma coisa aqui. X igual x dividido por 5. Simples assim também. Mesma coisa. Se ele era 40 anteriormente, agora ele vai ser 8. Se a gente está dividindo 40 por 5, vai dar 8. E aqui a gente vai ter uma parte um pouquinho mais, não complicada, mas foi uma parte, tipo, relativamente simples até, que é esse operador aqui, que é o porcentagem igual. Ele é o operador de módulo. Como que ele funciona? Vou abrir aqui o escalidal rapidamente. Pensa que a gente tem aqui o valor... Oh, ok, o meu escalidal deu uma morrida aqui também. Só apagar tudo aqui. Deixa eu ver aqui se foi. Foi, tá. Então, como é que funciona? A gente tem aqui, por exemplo, um cálculo matemático qualquer, que vai ser 8 dividido por 3, certo? Esse aqui, ele está como 8, a gente vai dividir por 3. Só que, quando a gente divide por 3, a gente vai dizer o quê? Ele cabe duas vezes aqui dentro do 8, certo? Então a gente vai subtrair 6, que vai ser 3 vezes 2, e sobra 2. Para a gente prosseguir com esse cálculo, a gente vai ter que botar um vírgula e falar que, agora aqui vai ser 20, aí a gente vai botar um 6 e tal, pananã. Só que, em vez de a gente botar o vírgula, esse operador de módulo, ele simplesmente pega o último valor antes de a gente adicionar um ponto decimal. Então, nesse caso, ele pega o resto. Ele pega o resto enquanto o valor ainda é inteiro. Se eu fizesse, por exemplo, aqui, sei lá, 15 dividido por 6. 6. A gente vai ver aqui. 15 dividido por 6, que valor a gente pode botar? Vai ser 12. Então, a gente pode botar 2 vezes 6, dá 12. Sobra 3. Então, o que a gente está dizendo aqui? A gente está dizendo que o módulo, então seria a mesma coisa que a gente dizer 15, porcentagem 3 é igual, porcentagem 3 não, porcentagem 6 é igual a 3. Basicamente é a mesma coisa que a gente dividir um número pelo outro e pegar o resto quando ele for virar decimal. Se ele for virar. Se não for virar, o resto vai ser zero, certo? É basicamente isso. Qual que é a utilidade disso? Tem algumas utilidades, depois eu vou mostrar um exemplo. Mas um exemplo seria a gente verificar se um número é par ou ímpar. Por quê? Se eu tenho, sei lá, 4 dividido por 2, ele vai dar 4 e vai dar aqui 2. O resto vai ser 0. Se eu tiver 5 dividido por 2, ele vai dar menos 4 e o resto vai ser 1. E em qualquer caso, todo número que seja ímpar, sem dividir ele por 2, o resto sempre vai ser 1. E todo número que é par, o resto sempre vai ser 0. Então, se quiser comparar para ver se um valor é par ou ímpar, a gente divide, a gente vai pegar o módulo dele por 2 e simples, a gente tem o resultado. É basicamente isso. A gente vai ver se ele é par ou ímpar. Se for 0 o módulo, o resto for 0, quer dizer que é par. Se for 1, quer dizer que ele é ímpar. Simples assim. E isso aqui a gente não vai usar tanto, não é muito utilizado. Tem alguns casos de uso, mas não tanto. E aqui o que a gente utiliza muito, que é basicamente essa simplificação aqui, que é o mais e o menos menos. Como funciona? É a mesma coisa que x mais igual a 1 ou x igual x igual igual x mais 1. É basicamente isso. É só uma forma de simplificar. Então, sempre que a gente falar x mais, x menos menos, a gente está pegando e está adicionando o valor em 1. Ponto. Então, no caso, menos menos ele vai diminuir em 1, mais adiciona em 1, menos menos diminui em 1. Mais pra frente vai ter alguns casos que a gente vai usar e vai dar de entender. Tem uma pequena diferença e um pequeno operador que eu vou mostrar já, que é basicamente a mesma coisa ali de cima, só que eu vou mostrar qual é a diferença. Agora, rapidamente, só mostrar um exemplo de uma peculiaridade do x++ e tal, que é o seguinte. Ele vai dar o printf, certo? Eu vou dar aqui, aspas duplas, sempre aspas duplas, porcentagem d e barra n, vírgula, ponto, e a gente vai botar a variável, que é o x, certo? Se eu rodar esse código aqui, a gente vai ter aqui, ó. A gente vai começar aqui de cima. Valor inicial, 5. Inicial, valor após adicionar 5, 10. Após adicionar 2, 12. Subtrair por 10, 2. Multiplicar por 20, 40. Dividir por 5, 8. O resto da divisão por 3, de 8 a 2. E aqui embaixo a gente vai ter outras coisas já vou mostrar. Mas aqui a gente importa com o x. O x é igual a 2. Se eu falar x++ aqui, ele vai dizer para mim que o x ainda é 2. Mesmo que eu esteja dizendo para ele escrever o valor de x. Só que se eu escrever o valor de x aqui embaixo, se eu escrever o valor de x aqui embaixo,
ele vai dizer para mim que o x é, calma aí, é 3. Por que aqui em cima ele diz que é 2 e aqui embaixo ele diz que é 3? O mais, ele vai basicamente fazer o quê? Ele vai escrever o valor de x e depois ele vai escrever o valor de x. Ele vai aumentar depois, quer dizer. Então, ele escreve primeiro, depois aumenta. Usa primeiro, depois aumenta. Qual que seria a forma de fazer ao contrário? Mais x. Ele já escreve como 3. Ele aumenta primeiro o valor de x e depois ele escreve o valor de x. É só a diferença é essa. E basicamente nem esquenta muito. Eu costumo usar sempre o x mais mais. Tipo, não vai ter muita diferença na prática. Poucas situações vai ter uma utilidade para isso. Mais pra frente talvez eu mostre alguma, talvez eu aplique alguma. Mas não é uma coisa muito para preocupar por enquanto. Só é bom saber. E o que eu falei aqui embaixo aqui. Eu falei que tem funções um pouco mais complexas que a gente pode fazer. Então a gente vai poder fazer potência, cálculo trigonométrico. Só que não está embutido por padrão aqui. A gente tem que chamar a biblioteca math.h, com porcentagem, include math.h. E a partir disso a gente vai conseguir usar normalmente, tipo, potência, raiz, coisas assim. Aqui embaixo, só usando exemplo, a gente pode também fazer cálculos, tipo, matemáticos normais. E eles vão ter a questão de precedência. Então, 5 mais 2 vezes 4, como que ele funciona? Ele primeiro calcula 2 vezes 4 e depois o 5 mais o resultado. Então, questão de precedência básica de matemática. E se a gente botar o parênteses, vai inverter. Se a gente botar 5 mais 2 em parênteses, vai fazer 5 mais 2 vai dar 7, vezes 4 dá 28. É a mesma coisa que matemática dessa forma. Precedência do parênteses e precedência de operação, vezes divisão. Sempre. É só isso. E diria que a parte de matemática é bem simples, então é basicamente isso. Qualquer dúvida é só comentar. Se quiser qualquer ajuda é só mandar mensagem, Discord, qualquer coisa assim. E é isso, e valeu!